Olá pessoal, dando sequência ao último vídeo em que a gente fez a dedução do teorema impulso, quantidade e movimento. Então, só para recordar, a gente encontrou, deduziu essa relação aqui, onde o impulso ele está associado com uma variação da quantidade de movimento. Lembrando que essa quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade e ela é também uma grandeza vetorial, certo? Então, você ter um impulso positivo significa que você está aumentando a quantidade de movimento, né? Aumentar a quantidade de movimento significa, num caso de massa constante, aumentar a velocidade. E para o caso de você ter um impulso negativo, isso resultaria numa variação do momento linear negativa e que, no contexto de massa constante, geraria uma velocidade, uma diminuição da velocidade, certo? A gente já sabe que o impulso ele tem uma relação direta com o tempo com que a força atua sobre um corpo, né? Então, no caso da tacada, para você dar uma maior velocidade no lançamento da bola de golfe aí, você teria que fazer com que a força do taco ela ficasse em contato com essa bola o maior tempo possível, né? Porque quanto maior o tempo possível o taco fica em contato com a bola, maior vai ser a velocidade com que ela vai alcançar, com que ela vai sair após perder contato com, né, o taco de beisebol. Desculpa, não é o taco de beisebol, é o taco de golfe, ok? Então, o tempo de interação que uma força faz sobre um corpo, isso vai resultar, num contexto de massa constante, no aumento de velocidade, tá? Na sequência, a gente tem a seguinte situação. Vamos supor aqui que eu tenho um caminhão, ele tem uma velocidade inicial de 72 km por hora, certo? E aí ele vai ao repouso, né? Ou seja, ele vai chegar numa velocidade final de 0 km por hora. Tudo bem? Vamos considerar que sua massa aqui, né, uma situação fictícia, a massa desse caminhão é 1 tonelada, né, mil quilogramas. Tudo bem? E aí a pergunta é, qual que é a quantidade de movimento inicial e qual a quantidade de movimento final, para a gente descobrir qual que tem que ser o impulso que eu tenho que colocar sobre esse caminhão para levar ele ao repouso, certo? Então, se eu uso o teorema do impulso e energia, eu vou ter o seguinte, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Então, eu vou ter quantidade de movimento final, vai ser quem? É a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Para a gente manter aqui a coerência de unidades, né, e colocar todos no sistema internacional, eu vou ter que converter essa velocidade de 72 km por hora para metros por segundo. Você já sabe que para fazer essa conversão você vai ter que dividir por 3,6, né? E isso vai resultar em 20 metros por segundo. Então, ao fazer essa conta, eu verifico o seguinte. Eu vou ter, então, 10 ao cubo vezes a velocidade final, que é 0, menos 10 ao cubo vezes a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. Isso vai resultar num impulso de menos 2 vezes 10 à quarta quilograma vezes metro por segundo, tá? Ou seja, 20.000 kg vezes metro por segundo. Talvez você possa estranhar, porque quando eu defini impulso para você, a unidade não era essa, né? A unidade era Newton vezes segundo. Mas se você for notar, quilograma vezes metro por segundo corresponde a Newton vezes segundo, né? Lembrando de leis de Newton, a gente sabe que 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Então, se eu multiplico e divido por segundo, ó, coloco aqui, ó, segundo e aqui embaixo, segundo aqui vai ficar segundo ao quadrado, esse termo aqui representa o Newton, então a gente mostra que essas unidades são equivalentes. Então, quilograma vezes metro por segundo equivale a Newton vezes segundo. Tudo bem? Então,
Feito esse parênteses aqui, né, vamos voltar ao problema. Então, o impulso para você levar esse caminhão aqui ao repouso, né, saindo da velocidade de 20 metros por segundo ou 72 km por hora a zero, é um impulso negativo de menos 20.000 newton vezes segundo ou quilograma vezes metro por segundo. Tudo bem? Então, esse é o impulso que eu tenho que fazer sobre esse objeto para ele ir ao repouso. Só que a pergunta que na sequência que eu faço é o seguinte: e a força? Né? Qual é a força que você tem que fazer sobre ele para causar essa redução na sua velocidade, essa redução no seu momento linear ou redução na sua quantidade de movimento? Qual que é a força que tem que atuar sobre ele, certo? Então, né, a questão é qual é a força, né, necessária para poder fazer essa redução, né? Eu dei uma limpada aqui e estou resumindo. Então, esse aqui é o impulso para a gente reduzir essa velocidade de 72 km por hora para a zero, né, ele ir ao repouso. E a pergunta é, qual que é a força que vai atuar sobre ele para causar essa redução? Bem, a resposta é o seguinte, vai depender do tempo de interação. Porque a gente viu que o impulso ele é o produto da força vezes o intervalo em que essa força atua, certo? Então, se eu represento esse problema aqui num gráfico, né? Nesse gráfico aqui, ó, onde aqui é a força e aqui é o tempo, né? Então, eu sei que nesse tipo de gráfico, o meu impulso ele tem a mesma área, né? Ou melhor, o gráfico, né? A área dele representa o impulso. Então, se eu tenho uma força atuante no intervalo pequeno, vamos colocar aqui, ó, né? Um intervalo, sei lá, de 0 a 2, né? Milissegundos. Vamos colocar que seja milissegundos, tá? Então, minha força ela viria aqui de 0, ia subir até um valor máximo e ia descer. Isso aqui vai ser uma área. Tudo bem? Isso é essa área representando esse valor que a gente calculou aqui, ó, do impulso. Certo? Se essa força que atua sobre o caminhão ali, ela atuar no intervalo de tempo maior, vamos colocar aqui o dobro, ó, 4 milissegundos. Né? O que vai acontecer? A área vai ter que ser a mesma, né? Porque é o mesmo impulso, certo? É o mesmo impulso para você fazer o objeto sair de 72 km por hora a zero. Mas aí, se a força que vai ser responsável por causar essa redução, né, ela atua num intervalo de tempo maior, então o que você espera do gráfico? O gráfico ele seja algo mais ou menos assim, ó. Até um valor... Opa! Corrigir aqui, seria mais ou menos assim, ó. Tem um valor alto, depois desce. Então, este novo gráfico aqui, né, você observa que a força que atua sobre ele, o pico dela é menor, né? Então, para manter o mesmo impulso, certo? Se você quer se você quer reduzir o impacto dessa mudança de momento linear, de velocidade, né? Você tem que fazer atuar sobre ele uma força no intervalo de tempo maior. Então é isso que está significando essa figura do caminhão. Ele sair de uma velocidade v e chegar a zero, né, de forma abrupta, ou seja, ele vai bater na parede ali, por exemplo, na figura embaixo. Isso significa que a força máxima, ou mesmo a força média, se a gente fosse calcular ali, ela vai atuar no intervalo, por atuar no intervalo de tempo muito pequeno, essa força média ela vai ter um valor muito alto. Então, durante um intervalo muito curto, você vai ter uma força muito alta atuando sobre o objeto. Numa outra situação, que é a que está na figura em cima, se ele colide sobre, né, um monte de palha, o tempo de interação, né, com que essa palha vai atuar sobre a força vai ser maior, o que faz com que a força máxima ou força média ela seja menor. Entende? Então, à medida que você aumenta, prolonga esse tempo de interação num processo de colisão, você diminui a força que atua sobre o corpo. Percebe agora a importância do uso do cinto de segurança e do airbag? Né? Uma colisão, né, um motorista, um passageiro dentro de um veículo, em uma colisão, ela ocorre de uma redução abrupta na sua velocidade, né? Ou, né, usando o linguajar que a gente está acostumado agora, é uma mudança abrupta na sua quantidade de movimento, certo? Isso
faz com que, se o tempo é muito curto, a força é muito alta, né? Então, durante o intervalo de tempo muito curto, vai atuar uma força muito intensa, né, sobre o passageiro ou o motorista, né, o que pode levar a uma lesão, né? Então, para evitar isso, você faz o uso do cinto de segurança e do airbag para poder aumentar esse tempo de interação, né, e assim diminuir a força que atua, né, sobre o passageiro ou motorista dentro do veículo, beleza? Então, essa é mais ou menos a ideia por trás do uso, né, desses dispositivos, tá? Esse, essa mesma ideia, esse mesmo conceito também é válido, por exemplo, ó, quando você vai pular de uma determinada altura e você mantém os seus pés fixos na vertical, né? Se você faz isso, você vai sentir uma força atuando sobre o seu corpo muito mais intensa se você, por exemplo, ao pular, você flexiona os seus pés, né? Flexiona os joelhos, certo? Porque ao flexionar o joelho, você está aumentando o tempo de interação, né, do seu corpo com a superfície e, consequentemente, está diminuindo a força que atua sobre ele, certo? Então, por isso que num processo, ao você pular, né, instintivamente a gente faz isso, né, e é aconselhado que se faça para você flexionar o joelho, né? O cara que faz parkour, por exemplo, ele aprende a não só flexionar, mas ele também, quando ele cai, ele gira, né? Ele tem que aprender a cair, justamente para você direcionar esse momento linear que você ganha, né? Com uma rotação e também esse tempo de interação aí ao flexionar os joelhos. Também a gente tem a seguinte situação: no boxe, o cara, para poder reduzir o impacto do soco no seu rosto, né? Ele tende a se afastar, certo? Então, nesse caso do pugilista aqui, né, no caso da situação do boxeador, se o cara mantém o rosto dele parado e leva um soco, ele vai ter um determinado tempo de interação, né? E isso gera uma força que atua sobre o seu rosto. Se ele consegue deslocar o rosto dele no sentido do soco, né? Ou seja, o soco está indo para a esquerda, ele joga o rosto dele para se movimentar também para a esquerda, ele vai diminuir o tempo, né? Que esse soco atua sobre o seu rosto e, consequentemente, vai ter um impulso menor, beleza? Ele pode até atuar uma força grande se o tempo for muito curto, mas diferentemente do caso do caminhão, em que a área, né, era constante, então ao aumentar o impulso eu diminuo a força, e se eu diminuo, desculpa, no caso do caminhão a área era constante, ao aumentar o intervalo de tempo eu diminuía a força média, e ao diminuir o intervalo de tempo eu aumentava a força média. Nesse contexto aqui, ó, a gente não tem uma situação de impulso constante, né? Então, o tempo de interação do soco com o rosto do cara vai denotar o impulso que vai ser associado a ele. Então, se você diminui esse tempo de interação, ou seja, o tempo em que o rosto do pugilista fica em contato com o soco do seu adversário, você diminui o impulso que atua sobre ele, logo você tem um impacto menor. Tudo bem? Então, todos esses quatro, né? Esses 4 exemplos são situações para a gente poder ter essa melhor intuição de como o impulso ele está presente e a sua importância, tá? Então aqui é mais para a gente poder entender os conceitos que permeiam essas ideias aqui de impulso e quantidade de movimento, ok?